Olá, pessoal. Vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O Palmeiras está em contagem regressiva para retornar aos gramados após a pausa da data FIFA. No próximo sábado, o Verdão encara o Internacional pela 23ª rodada do Brasileirão Betano, em partida que será realizada no Allianz Parque. Contudo, a equipe treinada por Abel Ferreira tem indefinições para o duelo, bem como para a partida da Copa Libertadores, que acontece logo na sequência na quarta-feira contra o River Plate. O treinador teve dias de folga para resolver problemas pessoais e agora retorna com a missão de resolver lacunas abertas na formação do time titular. Flaco Lopes e Vitor Roque já demonstraram potencial para ser uma dupla de ataque promissora, mas em outros setores existe disputa. A equipe ainda tem disputas internas na lateral direita, na vaga de segundo volante e na meia, pelo lado direito do ataque. Na lateral direita, Guiai teve uma notável evolução na atual temporada, mas disputa a posição com Kelvin, que já ganha espaço. Outra incógnita está no meio-campo. Após a saída de Richard Rios, a vaga de segundo volante está em aberto. A chegada de Andréas Pereira subiu o sarrafo na concorrência pela titularidade e Abel agora conta com o reforço recém-chegado, Lucas Evangelista e Emiliano Martinez, que é mais utilizado como o primeiro homem da marcação, junto com Aníbal Moreno. Na meia-direita, a chegada de Andréas também agita as disputas, pois o meio-campista é visto como possibilidade de opção para o setor. Maurício ganhou a posição, mas está em baixa e ganha a sombra de Rafael Veiga, que está perto de ser liberado pela comissão técnica. O camisa 23 já participa da transição física. Quem avança nos trabalhos realizados na academia de futebol é o atacante Bruno Rodrigues. Depois de 15 meses fora de combate tratando de uma lesão no joelho, o jogador surgiu em jogo-treino no último final de semana. Entretanto, Bruno ainda não tem uma data projetada para voltar a ser relacionado. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Títulos Andréas Pereira finalmente chegou no Verdão. O meia de 29 anos fez o primeiro treino com o elenco durante a semana e já começa a se sentir em casa. Fui muito bem recebido pelas minhas companheiras e agora vamos seguir em frente, cada dia melhorando mais e me sentindo mais em casa. Voltou até a ser lembrado pela seleção brasileira. Foi convocado por Carlo Ancelotti para o jogo contra a Bolívia na terça-feira pelas eliminatórias da Copa. Andréas estava no Fulham da Inglaterra, entrou em campo em 37 jogos e marcou 2 gols na última temporada. Acabei de fazer a pré-temporada no meu ex-clube, então estou preparado para jogar, estou aqui para ajudar ao máximo a equipe e para ajudar o Palmeiras a triunfar outra vez. Como o nome do jogador já está no bid, a expectativa é de que o novo camisa 8 faça a estreia aqui no Allianz Parque já no próximo sábado contra o Internacional pelo Brasileirão. O Palmeiras desembolsou 10 milhões de euros pelo meia, cerca de 63 milhões de reais. E agora acho que foi uma oportunidade ótima de mercado que a nossa Presidente identificou e acho que nos vai ajudar ao longo deste ano. Andréas é o 12º reforço do clube brasileiro que mais investiu em novos jogadores numa única temporada, um time de quase 700 milhões em contratações. A concorrência agora é ainda maior e todo mundo quer uma vaga. Rafael Veiga, que perdeu espaço nos últimos jogos, vem sofrendo com lesões, mas foi treinar até na folga. E a lista de possibilidades do treinador só aumenta com as contratações. E isso foi possível por conta de vendas, transferências e a receita de 1 bilhão no ano, um superávit de mais de 360 milhões de reais só no primeiro semestre. Nós somos um clube diferenciado, porque nós cumprimos as nossas obrigações, os nossos compromissos. Dinheiro no bolso e elenco recheado? Agora o torcedor espera ver o investimento traduzido em títulos, algo que ainda não aconteceu em 2025. Claro, porque o torcedor quer são títulos, quer a classificação. Não é, mas no futuro essa conta vai chegar. O Brasileirão e a Libertadores ainda estão em jogo para um novo semestre, cheio de dinheiro e expectativa no Verdão. Espero que não faça mal para os aposentados, né? Essa é a grande verdade, porque essa arrogância, né? Uma arrogância assim, vai apresentar o Carlos Miguel e manda recado pro Corinthians. O Corinthians não paga mesmo. O Corinthians não paga, Atlético Mineiro não paga, Internacional não paga, um monte de time não paga.
o seu time não pagava, você da Crefisa emprestou pro seu time aí, que você nem era palmeirense, o seu marido que você é vascaíno, você nem sabe o que é bola, né? Nem sabe o que é bola. Vocês emprestaram quase 300 milhões para contratar jogador. 300 milhões, o seu time, hein? Que não pagava ninguém. Mas hoje é um time estruturado, não por causa de você, Leila. É estruturado por Paulo Nobre, depois o Gagliotti e agora você. Tá bom? E você não faz nada sozinha. Tá bom? Mas, quem sabe um dia os aposentados vai ter como fazer alguma coisa, né, nesse país. Não ter que emprestar dinheiro, né, consignado, pagar 200% de juros, não é verdade? Quem sabe um dia a gente vai poder ter isso. O Palmeiras, a informação do senhor, isso aqui é a camisa do Ferreirinha. Entendeu? Nós estamos falando de Palmeiras, mas o Ferreirinha, vamos ver se você vai fazer aí, Ferreirinha, seu orelhudo. Você acha, qual a informação em relação ao Abel Ferreira? Meu querido Theo José. O Abel Ferreira foi nessa folga do Palmeiras para Portugal. Ele deve chegar aqui amanhã para dar o treino amanhã. E ele foi, segundo informações que chegam de Portugal, ele foi para fazer a inscrição da filha dele na faculdade de Coimbra. A filha dele vai voltar para Portugal, fazer faculdade em Portugal, mas que o Abel está muito, muito próximo de renovar até o final. Lógico que vai renovar. De 2000. O Palmeiras teve que abraçar uma dívida de 10 milhões dos 25% do Giovani, que ele assinou o contrato com o Saad. Como que não vai assinar com a Leila? Que a Leila foi lá e assinou os 10 milhões? Não vai. Lógico que vai. E que, por sinal, é bom pro Palmeiras. Theo? Não, é isso aí. Agora estou vendo aqui os números dele com relação a esse ano, né? O Palmeiras precisa de um título, né? Vamos ver. O que você pensa em relação a ele, ao Palmeiras e o grande... E o europeu, né? Porque lá, ele é europeu, ele foi lá para... Ele foi para a Europa. Portugal é Europa, né? É Europa lá, né? É Europa mesmo ou não? Portugal e Europa. É Europa lá? É Europa? É. É mesmo? E ele foi? Com o passaporte dele é europeu? É. Então fala dele, do europeuzinho. Tem uma brincadeira que diz que o cara vai para Portugal, não vai para Europa, né? Uma brincadeira que a gente faz com os irmãos portugueses. Não tem irmão português nenhum. Se você tem, o problema é seu. Não fale por você. Não. Eu não tenho irmão português nenhum, irmão. Tudo bem. Os meus irmãos é o João Carlos, o meu irmão é o Richard, que está no céu, o Johnny, que faz aniversário hoje, a Mayra, é o Anderson, eu tenho irmão, eu não tenho nada de irmão. Calma, Você conversa mole comigo. Tá bom, é conversa mole. Com irmão, ele é com irmão. O teu sobrenome é? Eu sou Ferreira. E ele é o quê? Quem? O Abel é o quê? O que ele é? Português. Abel o quê? O que tem? Qual é o nome dele? Abel o quê? Não, mas eu venho da Itália, irmão. Você sabe que agora tem um teste Não, DNA. meu não. O meu bisavô veio da Itália, irmão. Mas tem um teste. Eu sou Itália, eu sou italiano. Tem um galera. teste DNA Eu sou agora. italiano. Tem um teste DNA agora facinho. Você vê quantos por cento você é português, é italiano. Não, eu sou brasileiro. Dá pra fazer isso aí. Eu sou brasileiro. São primos distantes. Aqui primo é o cacete. Vai. Fala aí que você tem que falar aí. Cacete é pão lá, cacetinho. Cacete é pão lá. Agora falando sério. Lembra nós lá, Theo? Cadê? 2015, né? Pô! Os caras tratam bem a gente, né? Trataram bem. Super bem. No restaurante, então, são amáveis. Eu queria mandar a gente embora. Ô, povo educado, gente boa. Só queria mandar a gente embora. Que maravilha. Vamos, cansado. Eu não vou falar muito de merda aqui, Vou falar 10 segundos, calma. A contratação do Andreas Pereira foi uma das melhores feitas por um clube nessa temporada. Esse cara vai acertar o meio-campo do Palmeiras. Me cobrem depois se isso não acontecer. Marília Ruiz, e aí o europeu aí? Ele foi... Eu acho bom que ele teve esse tempo para matricular a filha dele, porque não é necessário. Por exemplo, quando fui para a faculdade, meu pai não precisou fazer matrícula para mim, não. Não precisou faltar no trabalho dele para me levar para fazer matrícula. De qualquer forma... digital? Eu acho que ele foi fazer outras coisas também. Óbvio que levar a filha, é muito orgulhoso levar a filha para começar a vida universitária dela. Eu sou do outro planeta, cara. Meus filhos de 18 anos, veio tudo pra zona, velho. Que faculdade, o caramba. Conversa mole. Mas teve uma que você não levou. Não é. A Luísa? Se quisesse, eu levava. Não. Acho que eu vou levar meu filho pra faculdade. Dá licença. Conversei. Eu vou dar só uma informação, porque tem toda a razão, né? Existe não só agora uma dívida de gratidão, porque ela segurou na mão dele todas as vezes que ele precisou, quando o Palmeiras estava mal, quando tentaram invadir o CT, quando perdeu pro Corinthians no Brasil, quando perdeu pro Palmeiras, eles perdem toda hora, né? Quando perdeu pro Palmeiras, quando perdeu pro Corinthians, ela segurou. E ela segurou essa história
do Al-Sadd, que desde que estourou que ele havia assinado o pré-contrato, primeiro ela assinou a prorrogação do contrato dele. Desculpa, eu não gosto de falar essas coisas, mas quem falou que o cara estava aqui, que eu sabia, fiquei sabendo de tudo. Como é que foi, a viagem que foi, aonde foi, a hora que assinou o pré-contrato, quando voltou, 5 milhões de dólares da dia. Eu falei tudo nos donos da bola, cara. Então, foi numa data FIFA. E ainda pagou de gatão, né? Vocês não sabem nada, não foi isso? Foi numa data FIFA. Foi numa data FIFA que ele foi pro Catar, depois voltou, depois se desistiu e a Leila assumiu com o dinheiro do Palmeiras, na caneta do Palmeiras, a dívida que era dele por ter assinado um pré-contrato. De qualquer forma, a Leila tem outras preocupações. Além das preocupações pessoais nas empresas que ela gere, que tem que discutir com o governo federal o que está acontecendo, existe um problema, um grande mal-estar, né, no COF do Palmeiras, porque o João Mansur, que é o conselheiro mais bem votado da história Faria Lima, né? Da Faria Lima, Da Faria Lima, o pau tornou na Faria Lima, hein? Teve uma reunião na semana passada e esperava-se que, de uma forma cavalheira, ele entregasse o cargo para que o Palmeiras não tivesse que sangrar um processo de exclusão. Então, agora, a semana passada, ele não compareceu ao encontro e não deu sinais na semana passada aos pares do COF do Palmeiras de que vai pedir para sair. Então, amanhã tem uma nova reunião do COF do Palmeiras. Ele sempre foi muito próximo da Leila, teve o apoio dela. Na verdade, ele era o substituto para ser o candidato. Agora, ele está sendo procurado? Desculpa. Não. Não, mas eu... Pela justiça. Não. Eu preciso chamar a Fórmula 1. Termina, Marília. Verde, eles dão um up a mais aí, né, para motivar ainda mais a gente poder estar aqui diariamente trazendo muito conteúdo, muita notícia e informação do Verdão. Bom, família, iniciamos aí mais uma semana livre, né, para poder preparar a equipe para o jogo contra o Internacional. Palmeiras volta a campo dia 13 no Allianz Parque contra o Inter. Bom jogo aí para a gente poder somar pontos, né? Tem que somar pontos para não desgarrar do pessoal ali do pelotão, né? Da parte de cima da tabela. Se a gente quiser continuar brigando aí pelo Campeonato Brasileiro, não dá para vacilar em casa, não. O momento do Inter não é dos melhores, né? Então a gente tem que entrar bastante concentrado aí para fazer um bom jogo. Poderemos ter a estreia de Andreas Pereira, tá? Nessa partida aí. Ele que já está regularizado, né? Foi agora convocado para a seleção brasileira. Então ele fez a pré-temporada, fez 2 treinos no Palmeiras, treinando agora com a seleção brasileira. Não se sabe se ele vai entrar em campo amanhã contra a Bolívia lá em El Alto. Mas, enfim, se o Abel optar, pode relacionar aí e deixar o Andreas fazer a estreia dele contra o Inter. Palmeiras ainda, óbvio, né? Temos alguns desfalques aí no elenco por conta da data FIFA, mas amanhã será disputada aí a última rodada das eliminatórias. Então, quarta-feira deveremos ter todos os atletas à disposição. Ou na quinta-feira, né? Algumas viagens aí um pouco mais longas, tá? Mas quarta, quinta-feira já deveremos ter todos à disposição. Abel também é aguardado, hein? Para comandar o treino de hoje. Vamos ver se o nosso comandante vai estar no Brasil, né? Vai ter retornado já de Portugal. Como eu trouxe ontem para vocês algumas informações ainda desencontradas de que ele estaria embarcando, né? Ontem à noite para o Brasil. Não temos nenhuma confirmação, não temos novidades nessa manhã, se ele realmente desembarcou, se já está aqui, tá? Prometo que assim que tiver informação, passo para vocês aqui, ou lá no nosso grupo do WhatsApp, se você ainda não segue a gente lá, primeiro link aí, ou na descrição, tá? Tem ou no comentário fixado, né? Ou na descrição, tem o link aí, só clicar, seguir a gente lá para ficar por dentro também de tudo do nosso Verdão, fechou? E temos 2 posições com indefinições, tá? Na equipe titular, mas isso deve ser definido ainda esta semana. Eu creio que, se bem que 2 posições, né? Lateral direita e meio campo, eu acho que meio campo o Andreas deve ser titular no lugar do Evangelista e o Kelvin deve ser também titular no lugar do Giai, mas
essas dúvidas aí devem estar tomando conta da cabeça do Abel. Ele que alguns jogos optou pelo Kelvin, depois pelo Giai, tá? Mas eu acho que o Kelvin deve ganhar aí a posição, né? Principalmente para esses jogos decisivos contra o River Plate. E o Andrés não tem como, né, gente? O Andrés chega para ser titular absoluto da meiuca ali do Verdão. O que vocês acham aí, hein? Acho que Giai e Evangelista devem ser banco aí para a sequência da temporada. Bom, deixa eu falar agora sobre Riquelme Felipe, pois o Palmeiras rejeitou também proposta do Zenit por ele, hein? Pois é, 50 milhões de reais o Zenit ofereceu pelo Riquelme Felipe, tá? E ele não estava só na mira do Zenit, não. Ele também está na mira do Nottingham e do Sporting, pelo que eu fiquei sabendo nessa manhã. O jogador quer permanecer no Verdão, né? Ou melhor, ele quis permanecer porque ele espera receber mais oportunidades. Eu acho difícil nessa reta final aí de temporada, jogos decisivos de Libertadores, Campeonato Brasileiro também, a não ser que tiver um jogo ou outro aí mais tranquilo, que eu acho difícil, né, o cara receber oportunidades. Quem sabe para o início de 2026, no Campeonato Paulista, Palmeiras deve fazer um grande rodízio no início da temporada, né? Deve dar oportunidades aí para vários meninos, e o Riquelme Felipe quer também a oportunidade dele. Aconteceu com o Naves, mas no início do ano ele teve mais oportunidades, aí depois... Isso é conversa praticamente furada. Eu sei que a falta de descanso para os atletas é algo ruim, isso sim, porque aí você tem lesões. Agora, a falta de tempo para treinar, meu amigo, de verdade, não. Você vai ajustando as coisas, o jogador é inteligente, você consegue. Tem treinador que chega, em pouco tempo consegue resolver, fazer o time jogar bola. Claro que é aquele ânimo inicial do técnico quando chega, mas o time começa a render. Então, ele faz alguns ajustes. Essa questão de treinar, para mim, preciso de tempo. Quando o treinador falar isso, é desculpa. E aí vai contra o que ele está falando, porque como ele não está aqui, então ele não vai comandar esses treinos, quem vai comandar é a comissão técnica dele. Mas eu acho que assim, aí muita gente está falando, pô, um absurdo, estamos à beira de uma crise, num jogo decisivo, já estão caçando o assunto pro Abel Ferreira, porque ele não está aqui, e aí isso já vai vir uma pressão. Galera, nós estamos pressionados, não é porque o Abel está lá em Portugal, ou se ele chegou hoje, ou se ele já estivesse aqui. Se o Abel estivesse aqui, dando os treinos, o Palmeiras jogasse mal contra o River e perdesse, a pressão viria do mesmo jeito, ele seria cobrado, o elenco seria cobrado. Se ele está lá e o time não jogar bem e não passar, vai ser cobrado. Então assim, ele seria cobrado de todas as maneiras. Claro que o ideal seria ele se representar com o elenco e tudo, mas a diretoria facilitou isso para ele quando renovou o contrato. Falou que deixaria ele ficar mais tempo com sua família, com seus pais principalmente. E aí a gente pode fazer um comentário, isso eu concordo, isso eu discordo, isso aqui é legal, isso aqui não. Então, isso foi algo acordado. Ele, como funcionário, a diretoria aceitou, ele foi lá e está fazendo isso. Não é a primeira vez que ele faz isso numa data FIFA. Mas a nossa questão, que eu acho que, como agora é um confronto gigante contra o River Plate, não está jogando essa bola toda, mas também o Corinthians não jogava, a gente acabou perdendo os caras, mas é um time grande, é um time de camisa, é um time de tradição na Libertadores. Então a pressão também está do nosso lado. Claro que também está pro River, que não consegue ganhar uma Libertadores desde 2018, não faz tanto tempo assim, mas eles querem chegar numa final, não conseguiram, o Boca recentemente conseguiu. Então também eles têm pressão, não quero dizer que eles não têm, mas o Palmeiras, pelo histórico dos últimos confrontos de mata-mata, a gente vai carregar isso para esse jogo. Não tem jeito, contra o Corinthians, no Paulista caímos, na Copa do Brasil perdemos. Lá no começo do ano, quando jogamos contra os caras, ou lá no ano passado, quando jogamos contra o Botafogo, contra o Flamengo, nos outros anos, Boca, São Paulo, caímos, na Libertadores não ganhamos um jogo em casa há um bom tempo, então acho que essa é a grande questão. Tem torcedor que já, aqueles que não estão acreditando, aqueles desconfiados, aqueles que estão otimistas. Eu vou confiar no time, espero que o time apresente, não vou nem falar um futebol, um grande futebol contra o River, claro que a gente sempre quer, mas Libertadores da América a gente sabe como é que funciona, você tem que passar, você tem que estar ligado no jogo, se tiver que amarrar o jogo, você amarra, mas com certeza esse fato do Abel deu uma pimentada aí nas coisas. Se o Palmeiras não conseguir avançar, principalmente se não ganhar do Inter no final de semana, daqui pra frente tudo vai vir à tona, esse negócio que ele estava viajando.
Mas para mim o grande problema são os últimos campeonatos, os últimos torneios de mata-mata, eliminação pro Corinthians. Porque você passa do River e fala, opa, você dá uma apagada ali no que aconteceu na Copa do Brasil. Se você não passa do River Plate, tudo isso que aconteceu, está acontecendo, ele não está aqui, isso vai vir à tona. Isso vai, com certeza, ser algo que vai ser perguntado para ele, vão tacar isso nele. E lembrando que o Abel que está em período de conversas com a diretoria, aliás, não tem nem conversa, né? A diretoria está com o contrato pronto para ele assinar, está na mesa dele, ele ainda não quis assinar esse contrato de renovação, não sabemos o porquê, mas o que a gente sabe é que sábado tem Internacional, que a gente tem que ganhar 3 pontos, tem que ir com um time força máxima, e na quarta-feira, Buenos Aires, vamos ter que fazer um grande jogo lá na Argentina, que eu tenho falado no Verdão sempre, nas minhas redes sociais e nas outras redes. O Palmeiras não pode trazer uma derrota de lá, acho que seria um resultado muito ruim, por todo o histórico que vem se envolvendo. Pode ser que o Palmeiras vai lá, passe o carro no River Plate e nada disso que está sendo falado, que o Abel não está aqui, que não está dando treino, nada disso seja falado. Mas é incrível como, para terminar a análise aqui, o desgaste acontece quando o treinador está há muitos anos. O Abel que agora em novembro fará 5 anos de Palmeiras, parece que tudo que é feito gera um certo descontentamento de parte da torcida. Repito, ele está lá, eu acho que ele deveria estar com o grupo treinando, eu não sei o que aconteceu. De repente ele está resolvendo alguma coisa particular, de repente, foi até que alguém falou, não sei, tá? Tô falando aqui, não tô falando que é isso. Tem algum familiar dele doente, o pai, a mãe não tá bem? Não sei, gente, eu não sei. Eu não tenho como... Eu não vou vir aqui pra vocês e cravar que ele tá lá no bom e no melhor. Eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Mas o que eu sei é que eu quero um Palmeiras competitivo contra o River Plate. Eu quero um Palmeiras jogando bola. Eu quero um Palmeiras que entre e dê a vida nesse confronto. Só que se ele estivesse aqui, que o Palmeiras entrasse contra o River e jogasse mal, iam falar, pô, mas os dias que ele teve pra treinar não melhorou nada. E vamos ser sinceros, já aconteceu isso algumas vezes aqui no Palmeiras, de ter tempo livre, ou me digam se não, semanas livres pra treinar, o Palmeiras vai lá, fica pior. Várias vezes aconteceu isso. Mas eu acho que a gente vai ter que se concentrar, porque o jogo de sábado tem muita importância e de quarta-feira nem se fala contra o River Plate, jogo do ano. Me diga aí o que vocês acham, eu acho que a gente está pressionado de qualquer forma, de todas as maneiras, por ser time grande, cobrança, por investimento que foi feito, mas também pelo histórico ruim e mata-mata nos últimos tempos. Ótima semana pra você, obrigado pela sua presença. Aqui é Contra Tudo Contra Todos. Valeu, galera, é nóis. Na última janela de transferências, o Palmeiras se movimentou nos bastidores e reforçou a equipe de Abel Ferreira em algumas posições que o treinador português pediu. Agora, o time possui novidades para a continuidade das competições. Entretanto, o nome de Casemiro, volante do Manchester United, teve o nome ligado ao Alviverde, inclusive com torcedores pedindo a contratação do meio-campista. A janela fechou e não houve essa movimentação por parte do clube paulista. De acordo com nova informação divulgada pelo Jorge Nicola em seu canal no YouTube, é quase impossível que Casemiro deixe o Manchester United agora ou durante a temporada. O atual contrato é válido até junho de 2026. Ainda segundo divulgado pelo Nicola, Casemiro conta com um salário alto para a realidade do futebol brasileiro. Há um interesse antigo do futebol da Arábia Saudita no volante da seleção brasileira. Mas para deixar o claro, o Palmeiras priorizou outros atletas para a posição, reforçou o elenco de Abel Ferreira com Andréas Pereira. É claro, após o fim do contrato com o Manchester United, nada impede do Alviverde negociar com o staff do jogador de 33 anos. Agora, o foco do Alviverde é na sequência da temporada de 2025. As equipes podem fazer contratações de atletas que estão livres no mercado da bola, mas a diretoria de Leila Pereira não pretende, no atual cenário, fazer qualquer tipo de movimentação. Na academia de futebol, o elenco palmeirense se reapresentou e iniciou a preparação para o primeiro jogo após a data FIFA. O próximo compromisso na temporada será diante do Internacional, no sábado, no Allianz Parque.
No Bola VIP Brasil, os torcedores palmeirenses acompanham as principais novidades e a cobertura completa do confronto diante do Internacional e também na partida contra o River Plate pela Copa Libertadores de 2025. E você, torcedor, o que acha da situação de Casemiro? Deixe sua opinião nos comentários.